Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre amor, imbatível amor. Falamos do amor infantil, do amor juvenil, o amor maduro, pacificador. Falamos também do alto amor e hoje vamos fechar essa série de aulas sobre o amor, falando sobre aquela passagem que está na primeira carta aos Coríntios, e Paulo ali, por inspiração divina, traduziu muito bem a excelência do amor. Então a aula de hoje é a excelência do amor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, convidamos a todos a ler lá no Novo Testamento, e vamos trazer essas passagens para refletirmos aí sobre a excelência do amor. Vamos começar. Então Paulo nos diz assim: ainda eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Olha a profundidade dessa ideia que Paulo nos traz. Ainda no meu processo de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento humano, eu consiga compreender o ser humano, falar a língua dos homens, ou seja, compreender o ser humano. Ainda eu compreenda os anjos, ou seja, o mundo espiritual. Ainda eu tenho esse desenvolvimento de compreender a humanidade, os homens, entendê-los e entender as leis também espirituais. Mas se eu não tiver o amor, ou seja, se eu não vivenciar a operação, o auxílio mútuo, a solidariedade, eu serei, ele nos dá uma comparação, como um sino que ressoa, só vou fazer barulho. Só vamos fazer barulho e não vamos realizar nada. Então o conhecimento é importante sim, tanto o conhecimento das leis da matéria, como das leis espirituais, das leis que regulam a vida do espírito. Mas se nós só tivermos esse conhecimento sem realizarmos o amor, nada disso serve. Vamos guardar isso no nosso coração. Vamos trazer mais um pensamento de Paulo aqui. Ele nos diz assim: ainda eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. E novamente ele vai nos trazer essa verdade. Por mais que eu tenha o dom de profecia, e na linguagem espírita, nós sabemos que a intermediação entre os dois planos de vida, nós chamamos o indivíduo de médio, de medianeiro. Porque ele consegue interagir, tem faculdades para isso, e o Pai o emprestou para que ele possa ajudar a humanidade. Mas só a faculdade sem a ajuda à humanidade não é amor. Então não adianta eu profetizar, não adianta eu trazer as belezas, trazer as verdades do plano espiritual, do plano superior, conduzindo a humanidade, trazer observações, se eu não realizo, se eu não vivencio todos esses ensinamentos. Não adianta eu conhecer os mistérios, e muito hoje na sociedade, muitos estão buscando os mistérios. Eu vou lá porque ele vai me dar a palavra, eu vou lá porque ele vai falar da minha vida, eu vou lá porque esse foro vai trazer para mim alguma consolação, alguma esperança, vai mostrar a imortalidade da alma.
Eu vou lá, porque naquele centro espírita tem a psicografia e vai me auxiliar, pois o meu ente querido vai trazer alguma coisa para mim e os médios vão me ajudar. Tudo isso é necessário. Mas se a mensagem eu recebo, se a orientação eu recebo, eu não coloco em prática, eu não vivencio, nada serei, diz Paulo. Então vamos prosseguir com Paulo, e a gente fala Paulo, mas sabemos que ele estava sendo um médium ali, pois ele estava traduzindo, psicografando numa linguagem mais espírita as mensagens do alto, porque quando ele se propôs a trazer as epístolas, as cartas, ele estava sendo inspirado diretamente pelo plano maior, trazendo essas verdades para os agrupamentos que estavam nascendo, crescendo naquele tempo. E até hoje nós estudamos essas verdades. E aí ele continua dizendo: ainda que dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Olha que profundidade. Não adianta eu realizar o que nós chamamos, entre aspas, de caridade. Aquela caridade, eu vou dar tudo que possuo. Eu agora tocou meu coração, eu vou dar tudo que possuo, vou vender tudo, vou entregar, até o meu corpo vivo, eu vou dar ao meu corpo, ele não serve de nada. Eu compreendi agora a vida espiritual. Não, nada disso vai servir se a gente não vivenciar a proposta educacional do nosso Senhor Jesus Cristo. E a proposta educacional do nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira lição é aprender, e até os canais de televisão, algum canal mais particular está falando isso, é o respeito. O respeito com o outro e comigo mesmo. Então, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Essa é uma nação justa quando respeita os direitos do próximo. Então, não adianta eu doar algo externo se eu não dou os meus valores, melhor dizendo, se eu não dou a minha compreensão, se eu não dou a minha tolerância, se eu ainda tenho sentimento de vingança, de ódio, se eu, quando vejo o outro cometendo um crime ou quebrar alguma lei instituída pelos homens, aquilo já me inflama e eu quero agredir, eu quero que ele pague aquilo, eu quero que ele vá arder ali na prisão. Lógico, e as leis estão aí para ser seguida. Eles que quebram as leis, existem as pessoas que estudam para isso. São os advogados, promotores, juízes e outros mais estudam para isso. Eles vão fazer. Agora eu, como cidadão, eu devo fazer a minha parte. E aí é onde entra o amor. Quem ama, opera. Quem ama, ele não cobra, ele opera. Então vamos prosseguindo com esses pensamentos de Paulo, vamos trazer mais um pensamento de Paulo. Ele diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Olha, e nos diz Paulo nessa passagem, nesse pensamento que nós lemos aqui. Então, o amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não tem inveja, ele é humilde, ele não se vangloria nem se orgulha, ele não tem maldade, ou seja, ele não maltrata, né? Ele não busca os próprios interesses, é um interesse coletivo, é um interesse solidário ou cooperativo, né? Ele não tem ódio, ou seja, não se ira facilmente, não traz essa paixão do ódio, do rancor. Então nós perguntamos para nós mesmos:
será que eu amo? E nós ficamos até com vergonha, né? Mas não devemos ter vergonha de nós mesmos, pois estamos aprendendo a amar. Ainda nós não temos a excelência do amor. Nós ainda não sabemos amar, estamos aprendendo a amar. Por isso a importância de nós nos respeitarmos. Quando perdemos a paciência, quando falamos assim, perdi a paciência, é porque nós não temos paciência. Nós estamos aprendendo a lidar com as situações de diversidade, de conflitos, as situações de tribulações, né, de descompasso. Nós estamos aprendendo a lidar com isso. E aí nós temos pouca tolerância. E aí entramos em desequilíbrio. E falamos, perdemos a paciência. Não, nós não perdemos. Nós temos pouca tolerância, então temos que aumentar a nossa tolerância. E só aumentamos a tolerância com compreensão. Quando aprendemos a compreender, e aí aquela compreensão às vezes dói, aí a gente vai aprendendo devagarzinho, né? São milímetros, aí vamos ter mais tolerância, pouco a pouco nós vamos conquistar a paciência. A bondade é a mesma coisa. Nós falamos assim, mas eu sou tão bom, eu sou um homem bom, uma pessoa boa, uma mulher boa, né? Mas eu sou bom, para eles eu tenho afinidade. Ah, eles eu não tenho afinidade, eu quero ver longe. Eu não tenho simpatia, eles não têm antipatias, então não dá. Eu já quero a vingança, e quando eu não faço isso verbalmente, eu faço com pensamento. Então ainda nós não temos a bondade em sua plenitude, mas nós estamos aprendendo a ser bons. Estamos aprendendo a fazer o bem a eles que nos procura. Então devagarzinho nós vamos aprendendo isso e assim sucessivamente. A inveja, nós temos muito isso dentro de nós, então estamos aprendendo a desprender de alguns valores. Então o amor é um grande e longo aprendizado. Vamos prosseguir com Paulo, ele vai nos dizer assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha o quanto é grandioso essa passagem. É a excelência do amor, é o amor puro, ele está dizendo aqui. Ainda nós não temos esse amor puro. O amor, nosso amor, ele é mesclado. Ele tem muitas mesclas ainda. Não é ele líquido puro. É um líquido com muita sujidade. Mas nós estamos aprendendo. Então, às vezes, nós se alegramos com a injustiça. Quando dá errado alguma coisa para alguém, a gente não simpatiza com aquele alguém, por mais que eu verbalizo, eu estou condoído, mas no meu interior vem adrenalina no nosso corpo, serotonina, esses combustíveis do prazer. E aí nós ficamos alegres por dentro, e aí nós ficamos nos cobrando, mas por que eu estou assim, com a miséria do outro? Eu não quero mais pensar assim, eu não quero ser assim, e aí a gente se machuca. Não, temos que nos compreender. Eu não posso alimentar isso, mas isso acontecer comigo é algo comum para espíritos em evolução como a gente. Então vamos aprendendo devagar, né? Vamos nos alegrando pouco a pouco com a verdade, mesmo essa verdade vai contra os nossos interesses, vamos nos alegrar com a verdade, vamos suportar às vezes algumas situações e nós não concordamos e discordamos, às vezes temos que suportar, pois a influência do meio coletivo é assim e eu preciso não ficar onivente com aquilo, mas eu preciso aprender a suportar, a discernir, a tentar mudar, mas de acordo com os parâmetros da lei, da ordem, e não ficar quebrando as leis em nome da verdade, fazer o mal em nome da verdade, porque isso é uma contradição. Né? Vamos prosseguir com o pensamento de Paulo. Então ele vai nos trazer, e ele diz assim: quando eu era menino,
falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E é a maturidade espiritual em relação ao amor. Como nos disse a benfeitora, o amor atravessa as fases, o amor tem fases. Quando nós somos ainda meninos no entendimento, no amor, nós buscamos os nossos interesses. O ego procura centralizar nele. Então aí começa o egoísmo, o egocentrismo. E aí é uma doença, uma chaga da alma. Quando nós vamos criando uma maturidade espiritual, nós vamos mudando a nossa maneira de se relacionar, primeiro conosco e depois com o mundo. E aí nós vamos aprendendo a amar. E aí as coisas de menina, as coisas egóicas, as coisas ainda egocêntricas, né, o egoísmo vai ficando para trás. E aí vai nascendo na nossa alma a caridade, a humildade, a solidariedade, mas isso leva tempo e é esforço, muita dedicação do espírito. E nós estamos experienciando, trabalhando nesta encarnação, e muitas que nós vamos ainda ter com a permissão de Deus. Vamos fechar esse pensamento aí, e Paulo nos trazendo agora aquela afirmação dele. Ele nos diz assim: assim permanece agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos refletir agora nessa grandiosa passagem. Nós devemos ter fé, sim, porque a fé é o entendimento, a compreensão. A doutrina espírita vem nos ensinando e fé raciocinada. Nós precisamos compreender para realizar. A esperança deve haver, porque a esperança é nós enxergarmos lá na frente. A fé proporciona isso. Nós temos a fé e a fé vai construindo a esperança. Nós vamos aprendendo a suportar, a entender. Mas essas três virtudes, sem o amor, não é nada. Pois o amor é a mãe de todas as virtudes. Quem ama tem fé. Quem ama sabe esperar. Quem ama realiza. E quem ama não espera do outro, mas realiza aquilo e veio realizar. Então nós finalizamos aí esta aula do amor com aquele pensamento do Cristo. Eu vim ao mundo para servir e não para ser servido. O ego, a pessoa, tem que dizer isso para si mesmo. Eu vim ao mundo para servir. E Jesus nos abençoe e Deus nos esclareça sempre. Assim seja.